em gatos, né? Como diagnosticar e tratar. Com o tempo, pessoal, a medicina veterinária teve uma evolução muito grande, né? Eu estou formada há 21 anos e hoje eu vivo uma medicina veterinária muito diferente da que a gente vivia, né, há 15, 20 anos atrás. Por quê? Os nossos pacientes hoje, eles são considerados membros da família. E isso é muito importante. Por que isso para nós teve uma importância muito grande? Porque a medicina veterinária teve a possibilidade de evoluir com isso. Evoluir no diagnóstico, no tratamento de doenças, na prevenção de doenças, em novas tecnologias. A indústria farmacêutica também evoluiu muito em várias medicações. E a gente considera hoje o nosso pet como um membro da família, e tão importante quanto um membro da família. Com isso, os tutores exigem qualidade de vida. Então, partiu dos tutores, quando a gente atende, né, um paciente hoje, ele fala, doutora, faça tudo o que for necessário, eu vou até o fim, né, eu quero que ele tenha qualidade de vida, e isso mudou muito a medicina veterinária, como eu falei. Bom, um estudo recente, né, de 2016, não é tão recente assim, né, mas é um estudo bem interessante que avaliou, né, entrevistou 986 tutores no Canadá e nos Estados Unidos. E o que eles viram? Eles viram que 81% desses tutores consideravam o pet como membro da família. E o mais interessante, gente, 87% desses tutores optariam por eutanásia nos casos de dor não controlada. Isso é muito grave, e isso nos torna, né, para o médico veterinário um compromisso, principalmente com o paciente oncológico. O paciente oncológico, ele já tem vários problemas, né? Vocês devem estar vendo aí nesse simpósio o que um paciente oncológico, né? Qual é o combo de um paciente oncológico? Então, alterações de exames laboratoriais, né? Assim, eles são realmente muito especiais e a dor é presente na maioria deles. Então, nós, como médicos veterinários, precisamos ter como diagnosticar e tratar a dor desses pacientes o mais precocemente possível. Então, como eu falei para vocês, nós tivemos uma evolução no diagnóstico do tratamento de doenças que hoje possibilita um paciente oncológico, depois de uma cirurgia de grande porte, ficar numa terapia intensiva, né, ter a sua recuperação do jeito que realmente deveria, até mesmo em ventilação mecânica. Então, hoje, a terapia intensiva, a anestesia, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, os protocolos de quimio e de imunoterapia, tudo fez com que nós tenhamos bastante sucesso no controle, né? Claro, se o diagnóstico for precoce para esse paciente, no tratamento desse tipo de paciente oncológico. Nós estamos lidando, quando a gente está lidando com paciente oncológico, a gente não está só lidando com o câncer, né? Nós estamos lidando com normalmente, né? Porque nós estamos atendendo pacientes jovens com câncer, mas normalmente nós temos, na maioria das vezes, um paciente mais idoso ou adulto mais para idoso, né? Numa transição aí adulto-idoso. E ele tem normalmente várias comorbidades, além do câncer. Então, normalmente, ele é um gato, que pode ser um gato nefropata, hepatopata, cardiopata, né? Um gato diabético, um gato com disfunção cognitiva grave. Então, a gente tem que considerar isso também no momento de escolher um tratamento analgésico adequado. Eu estou excluindo aqui, né, já considerando que vocês já estão tratando o câncer, né, ou tratando esse paciente em alguma situação que ele esteja do tratamento, né? Mas o que a gente tem que entender é que eu devo considerar para escolher o analgésico ideal para esse paciente todas as comorbidades que ele tem. E em 2016 nós tivemos a publicação de 2 guidelines bem importantes
que são os guidelines, as diretrizes para o tratamento oncológico, né, as diretrizes da Sociedade Americana, e dos cuidados em fase final de vida. E a dor ela é ressaltada em todos esses guidelines. Bom, quando a gente fala do gato idoso, né? Quando a gente fala de gato idoso, a gente tem que lembrar de dor crônica. E quando a gente fala de dor crônica, a maior causa hoje de dor crônica em gatos é a doença articular degenerativa, que tem uma incidência de 90% em gatos idosos. Então, o que eu falei para vocês? Nós devemos considerar, né? E a segunda poderia ser a dor oncológica, mas tem que lembrar que esse paciente que chega para a gente com dor oncológica, ele já pode ter doença articular degenerativa e ele já pode ter dor crônica secundária a isso. Então, vocês já estão atendendo, né? Se for um gato idoso, 9 em cada 10 gatos já chega com dor articular, vocês estão atendendo um paciente com câncer que já tinha dor. Então, isso deve ser considerado também. A gente acaba focando só na doença e esquece de avaliar o paciente como um todo, né? Então, a dor secundária à osteoartrose, ela pode estar acompanhando esse gato oncológico. Existem outras causas de dor crônica, né? Não é aqui o caso, mas, por exemplo, esse gato pode ter uma dor orofacial importante, uma dor pós-operatória persistente. Isso é muito importante nos pacientes oncológicos. Se esse gato for amputado, por exemplo, ele pode desenvolver a dor crônica pós-amputação. Então, tomem cuidado nessa avaliação no pós-operatório desse paciente. O trauma pode levar a dor crônica, condições dermatológicas, condições oculares, condições gastrointestinais. Vocês podem ter um gato com doença inflamatória intestinal, né? E ter uma neoplasia. Você pode ter um gato que tem constipação secundária à doença articular degenerativa, aquele gato que tem dor para defecar, ele acaba tendo constipação importante. Ele pode ter cistite idiopática e dor oncológica associada. Ele pode ter síndrome da hiperestesia felina e dor oncológica associada. Ele pode ser um gato diabético, já ter uma neuropatia diabética e ter dor oncológica. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Claro que a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre essas dores, mas não é o objetivo. O objetivo é que, normalmente, vocês estão, quando um gato chega com um diagnóstico de câncer para vocês, normalmente esse gato tem outras dores crônicas que devem ser consideradas, tá? Voltando para o paciente oncológico, a gente pode ter o gato que acabou de ser diagnosticado com câncer e vai ser submetido, ele tem possibilidade de tratamento, então ele vai ser submetido a uma rádio, uma quimiocirurgia, ou uma cirurgia, desculpa, uma rádio, uma quimioterapia, ou uma cirurgia, ou as 3 opções, né, em determinados momentos, diferentes momentos. E nós podemos ter um gato sem possibilidade de tratamento, ou seja, onde a terapia curativa não é mais responsiva. Em ambas as situações, eu preciso controlar a dor, né? Então, no momento da primeira consulta, esse gato já deve ter a sua dor avaliada e tratada, independente do que ele vai fazer, tá? E aqui nós temos os cuidados paliativos, que eu vi que vocês têm uma palestra sobre isso, e os cuidados terminais, né? Os cuidados paliativos, eles devem começar desde o primeiro dia, né? Porque às vezes é confundido, né? Do cuidado paliativo é aquele gato que já não tem mais possibilidade de tratamento. Não, o cuidado paliativo deve ser iniciado no primeiro momento que esse gato tiver o seu diagnóstico já definitivo. Em ambas as situações, eu preciso avaliar as necessidades desse paciente, conversar com o tutor, explicar para ele toda a situação desse paciente, esclarecer esse processo e evolução da doença e elaborar um plano personalizado para esse paciente, tanto de cuidado paliativo, que inclui, obviamente, o tratamento da dor. E aí a gente acompanha esse gato até o óbito ou a eutanásia, né? Então, normalmente, quem faz cuidado paliativo, o oncologista também, acaba dando um suporte emocional muito importante para a família.
Bom, nós temos a dor oncológica classificada, né, de acordo com a sua origem, de acordo com a lesão tecidual e a lesão anatômica que esse tumor está causando, e a gente pode classificar de acordo com isso a dor. Então, nós temos uma dor nociceptiva somática, que seria aquela dor secundária a neoplasias em ossos, músculos e pele. É aquele paciente que tem a neoplasia nesses locais, que libera mediadores inflamatórios ao redor desse tumor e tem uma dor contínua, bem localizada e que piora o movimento. Então, é muito comum um paciente, por exemplo, com um gato com neoplasia óssea, que não é tão frequente, mas, por exemplo, um gato que tem uma neoplasia óssea, ele acaba tendo diminuição da sua mobilidade, porque toda vez que ele anda, a dor dele piora. Então, é uma dor que piora ao movimento do paciente, né? Assim como a osteoartrose, né? Que vocês vão encontrar gatos com câncer e osteoartrose, ela causa uma lesão, né, intraarticular, e causa também redução do movimento, habilidade de salto e tudo mais. Temos a dor nociceptiva oncológica visceral, que é quando nós temos as neoplasias em vísceras sólidas, vísceras ocas. Então, quais são as vísceras ocas? Intestino, estômago, vesícula biliar, vesícula urinária. Quais são as vísceras sólidas? Fígado, baço, né? Então, as vísceras ocas, quando estão distendidas, torcidas, né? Ou isquêmicas, elas acabam causando uma dor importante. E as vísceras sólidas, baço e fígado, doem por distensão da cápsula. Então, a hepato, a esplenomegalia e a presença do tumor, por exemplo, um carcinoma, um hemangiosarcoma, por exemplo, hepático, né? Podendo causar ali inflamação na região e a dor, né? Recrutamento de células e mediadores inflamatórios para aquela região. Então, a dor visceral já é uma dor mal localizada, né? Aquele paciente que não tem posição de alívio. Então, existem alguns exemplos aqui do lado de tumores que podem causar dor somática, dor nociceptiva somática. Então, a gente tem as neoplasias musculoesqueléticas que envolvem, né, os sarcomas, os carcinomas metastáticos, o plasmocitoma ósseo, crâniofaciais, né? Então, a gente tem todos os carcinomas, temos também fibrosarcoma nasal, então, tudo que invade cavidade orofacial, né, oronasal, o carcinoma de células inflamatórias, o mastocitoma, a sarcoma no sítio de aplicação, e as vísceras, a dor oncológica visceral seria, por exemplo, carcinoma de próstata, de rim, de bexiga, o leiomiossarcoma uterino, o carcinoma pancreático, que é uma das piores dores, né, para a gente conseguir controlar, o carcinoma intestinal, todas as neoplasias, por exemplo, hepáticas, então, carcinoma hepatocelular, o hemangiosarcoma e a carcinomatose, que é uma condição bem dolorosa. Bom, outro tipo de dor que a gente tem seria a dor neuropática, que é uma dor causada por disfunção ou lesão no sistema somatosensorial. Então, se eu tenho lesão no sistema nervoso periférico ou central, ou seja, eu posso ter um tumor invadindo um plexo braquial, eu posso ter um tumor central, eu posso ter um tumor no globo ocular invadindo o sistema nervoso central, esse paciente tem, por exemplo, sensações de formigamento, pontada, queimação nessa região, a gente vai ver alguns exemplos, e pode apresentar até mesmo mutilação e lambeduras compulsivas na região. Então, a gente tem aqui a formação de focos ectópicos nessa região, né? E essa sensação, né, que pode ser descrita por pessoas como uma dor em queimação, dor em pontada, dor em formigamento. Por isso que pós-operatório de animais amputados, a gente vê muita mutilação de coto, né? Essa é a clássica dor do animal pós-amputado.
e a gente tem a dor mista. Então, a maioria dos pacientes oncológicos podem ter vários tipos de dor. Então, por exemplo, se ele tem um tumor primário hepático e ele tem uma metástase pulmonar e uma metástase óssea, ele pode ter uma dor mista, né? Ele pode ter, por exemplo, um tumor central e ele pode ter uma metástase atlanto-occipital ou em coluna cervical. A gente pode ter uma dor mista. Então, o paciente oncológico, eu falo que ele pode ter quantas dores ele quiser, né? Porque, na realidade, vai depender muito do estadiamento desse paciente. Bom, como que o tumor vai causar, né, e vai deflagrar todo o mecanismo de dor? A gente tem, a fisiopatologia da dor é muito complexa, né? Mas vamos olhar esse cão aqui, finjam que ele é um gato, tá? Mas ocorre a mesma coisa com o gato. A gente tem, por exemplo, o início de um tumor, por exemplo, nessa região aqui onde está vermelhinho na pata. Então, se vocês olharem, vamos olhar aqui do lado direito, a gente tem, por exemplo, um tumor ósseo, né? O que esse tumor vai fazer? Ele vai, com o início do seu crescimento, ele vai destruir o tecido ósseo, então, o aumento da produção da atividade osteoclástica, vai criar um ambiente de inflamação ao redor dele, então, a gente tem um recrutamento de células inflamatórias, que vão liberar substâncias pró-inflamatórias, e o próprio tumor também pode liberar substâncias que vão fazer com que, né, esse estímulo seja transmitido, seja, na realidade, transformado, né, em impulso nervoso e transmitido através dos neurônios aferentes primários até a medula. Na medula ocorre a liberação de vários neurotransmissores excitatórios que ativam vias ascendentes de dor, né, fazendo com que esse paciente perceba a dor mais especificamente no córtex cerebral. Por isso que a gente fala que esse paciente, por exemplo, que tem uma neoplasia óssea, ele melhora da dor com a redução da atividade osteoclástica, por exemplo, com o uso do bifosfonado, ou até mesmo com a administração de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Por quê? Porque a gente diminui a inflamação peritumoral. Então, quanto maior a inflamação peritumoral, quanto maior o recrutamento de células inflamatórias, mais estímulos excitatórios eu vou enviar para a medula e mais impulsos nervosos eu vou liberar e mais neurotransmissores excitatórios eu vou liberar. Com isso, eu tenho uma facilitação da transmissão dolorosa ao sistema nervoso central. Então, aqui é a medula, né? Então, vamos imaginar que aquele tumor está lá no pezinho do animal, né? Num osso, qualquer osso que vocês imaginarem ali, poderia estar num fígado, num baço, onde vocês imaginarem. A gente tem, então, recrutamento de células inflamatórias ao redor da região, liberação de substâncias pró-inflamatórias e as fibras A, delta e C trazendo esse impulso elétrico, né, essa transmissão dolorosa até a medula. Na medula, a gente vai ter, num primeiro momento, né, no início da dor desse paciente, a liberação de glutamato, substância P, todas substâncias, todos os neurotransmissores excitatórios. Mas, num primeiro momento, o glutamato, ele só é liberado ao ponto de ativar o receptor AMPA. Ativando o receptor AMPA, abre o canal de cálcio e a informação sobe ao sistema nervoso central. Então, num primeiro momento, nos dias iniciais de dor, o glutamato ele é liberado em pouca quantidade, apenas para informar, né, apenas para dizer ao sistema nervoso, sinalizar, né, ao sistema nervoso central que tem lesão tecidual aí e esse animal sente dor. A partir do momento que a gente tem a perpetuação desse tumor, o crescimento desse tumor, eu vou ter liberação de muitos neurotransmissores excitatórios, a ponto de o glutamato ser liberado em níveis para ativar o receptor AMPA, mas em níveis suficientes para ativar outro receptor, que é o receptor NMDA. Então, o glutamato vem, desloca o magnésio do receptor N-metil-D-aspartato, e o impulso que estava passando só pelo receptor AMPA vai agora passar pelo receptor NMDA. Com isso, a gente tem o que a gente chama de sensibilização central.
a gente tem um impulso facilitado mesmo para ascender ao sistema nervoso central. Nós temos também a liberação de substância P, que vai se ligar ao receptor NK1. Nós temos a atividade dos astrócitos da micróglia aumentada, né? Então, tanto o astrócito como a micróglia também vão liberar substâncias pró-inflamatórias, que vão ajudar a perpetuação, né, e a cronificação da dor, principalmente da dor neuropática. E uma medula que estava calma, como vocês estão vendo aqui, se transforma no mapa do inferno, né? Então, eu tenho aqui a medula de um paciente oncológico com dor crônica. Agora, o que eu falei para vocês, esse gato já pode ter artrose há muitos anos. Então, quando o câncer chega para esse paciente, a medula dele já está assim. Ele já sente dor por muito tempo e, na maioria das vezes, essa dor não é controlada. Então, já é um animal inflamado, já é um animal com dor. Imaginem agora a dor que ele tinha. Vamos supor que ele tinha artrose, somada a essa dor oncológica. Então, por isso é importante vocês avaliarem bem esse paciente e não focar só na dor oncológica. Tem que analisar a dor desse paciente como um todo. Às vezes, e eu atendo muitos gatos que têm mais dor secundária à artrose do que o próprio câncer. Então, isso é bem interessante. Claro que depende do câncer, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Se a gente imagina que esses receptores são importantes para a transmissão dolorosa, vocês concordam comigo que fármacos que bloqueiam a ação, por exemplo, do receptor NMDA, né, um antagonista de receptor NMDA, ou seja, um fármaco que vem, se liga a esse receptor, impedindo que o glutamato ative esse receptor, é importante? Então, sim, a gente começa a entender agora por que a ketamina é legal para o paciente oncológico, né? Por que a metadona é muito utilizada no pós-operatório desses pacientes, porque eles são antagonistas de receptor NMDA. Assim como o próprio maropitam, que é um antiemético, né? Tem propriedades analgésicas, como publicada, por exemplo, para o controle da dor visceral. Então, ele é um antagonista desse receptor aqui. Ele vai impedir que a substância AP, que é um neurotransmissor doloroso, se ligue a ele. A gente controlando a inflamação peritumoral ou controlando o crescimento tumoral, né, com radioterapia, ou até mesmo fazendo a excisão do tumor, a gente diminui a carga de impulsos nervosos e substâncias pró-inflamatórias na medula. Com isso, a dor também se reduz. Então, hoje, nós temos inúmeras possibilidades aí de controle de dor, né? E por isso que a maioria dos nossos pacientes tomam vários analgésicos. Não é um analgésico que vai fazer com que esse paciente melhore, tá? Então, no paciente oncológico, eu tenho aquele paciente que já chega para a gente com uma dor crônica, com neurotransmissores excitatórios prevalentes, com mediadores inflamatórios, com citocinas, com atividades excitatórias de dor prevalente. E ele chega com neurotransmissores inibitórios super baixos, né, com redução das vias supressoras de dor. Então, ele chega para nós com sensibilização central. É aquele paciente que tem alodínia, aquele paciente que você encosta nele seu toque, né? O que é alodínia? Um estímulo inócuo causando dor, um estímulo que não deveria causar dor. Então, ao seu toque, esse paciente já sente dor, né? Ou uma hiperexacerbação do estímulo doloroso, que seria a hiperalgesia. Então, é um paciente realmente que a gente fala que tem sensibilização central. Vamos ver esse paciente aqui, ó. Ele tem um tumor em orofaringe aqui, um tumor importante, que priva ele, por exemplo, de se nutrir, né? Então, ele tem dor à palpação, ele tem dor na deglutição, ele não suporta alimentos, ele não consegue apreender o alimento, ele tem bastante inflamação na boca, né? Na cavidade oral. E olha como ele chega para a gente. Então, aqui a dor realmente, né, e a presença física do tumor causando uma desidratação, uma caquexia extrema nesse paciente, né? Aqui um outro caso, né, de um gatinho que tem um sarcoma com infiltração medular e compressão medular importante.
paralisia de membros pélvicos, e a dor dele, vocês estão vendo aqui próxima à região perianal, ele se mutila nessa região perianal. Então, provavelmente é uma dor neuropática, porque a gente tem compressão medular importante, e esse gato apresenta uma dor, né, um formigamento, uma queimação nessa região aqui, se mutilando nessa região. Então, são inúmeros os exemplos, né, em felinos que a gente tem esse tipo de dor. Aqui um gato com carcinoma ocular, que aqui já tinha infiltração em plexo, em nervo trigeminal, e esse gato tinha mutilação por dor. Então, esse gato é típica dor mista, né? Ele tinha uma dor visceral ocular, porém ele já tinha infiltração tanto em trigêmeo quanto provavelmente em nervo óptico. Então a mutilação para ele nos demonstrava, né, muito um típico de dor, um caso típico de dor neuropática, mista na realidade, né? Bom, e aí vocês me perguntam, mas Karina, como que eu avalio a dor, né? Como que é o paciente oncológico com dor? Existem várias maneiras de avaliar a dor, a gente tem que lembrar que são subjetivas, né? E por isso que a gente precisa usar a escala. Então, nós temos que avaliar a qualidade de vida desse paciente, porque vocês sabem que a dor reduz extremamente a qualidade de vida deles. Então, nós temos maneiras de avaliar com escalas de qualidade de vida. Infelizmente, para gato, nós não temos validado no Brasil, a gente só tem para o cão. E como que a gente avaliaria a dor desse gato? Então, vamos pensar. O gato oncológico, ele pode passar por cirurgia, por uma radioterapia, por uma químio, que pode causar uma agudização dessa dor. Então, principalmente na dor aguda pós-operatória, esse gato precisa ser avaliado com escalas para a dor aguda. E para a dor crônica, esse gato precisa ser avaliado também com escalas que são um pouco diferentes. Nós ainda somos carentes em escalas validadas para a língua portuguesa no gato. O gato ainda, principalmente para a escala de qualidade de vida e dor crônica, tá? Para dor aguda já melhorou bastante, mas para dor crônica a gente tem aí poucas escalas. Bom, em 2018 foi publicada aí uma revisão sobre as escalas que nós temos, né? Se vocês olharem aqui, tem várias para o cão, e para o gato nós temos a escala do Colorado, isso aqui para dor aguda, tá? A escala de Colorado, que não é validada, né? Então a gente acaba não utilizando, mas nós temos a escala da Unesp de Botucatu, da Brondani, que foi validada para o gato, que foi publicada agora a short, o formato curto dela e rápido, né, que é muito interessante. E nós temos a escala de Glasgow, que é muito usada para dor aguda em gato. Então, basicamente, nós usamos essas duas escalas. E na época que esse estudo foi publicado, não tinha essa escala, que é a escala mais utilizada hoje para dor aguda em gato. Então, imagine um gato oncológico que operou e vai ficar na internação e vocês precisam avaliar essa dor aguda. Então, é uma escala de expressão facial em gato, chama Feline Grimace Scale. Ela foi feita, né, ela foi idealizada por 2 brasileiros que estão morando no Canadá e pesquisando lá. E o mais interessante, o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram avaliar, através desse estudo, alterações de face de gatos com dor. Então, eles fizeram uma análise, né? A gente vai analisar aqui a distância entre as orelhas, né? A fenda ocular, né? A tensão do focinho, a posição da cabeça em relação ao corpo, a tensão dos bigodes. Então, a gente tem aqui, eles conseguiram padronizar o seguinte: aqui do lado esquerdo seria o gato sem dor, então as orelhas eretas, o olho bem aberto, o bigode relaxado, sem tensão nas vibrícias. A gente aqui no meio já tem um gato com dor moderada, que seria uma lateralização da orelha, um olho mais fendido, né, um olho mais fechado. Vocês podem ver que aqui já começa uma tensão do focinho,
E aqui seria o gato com bastante dor, né? Que é aquele gato com a orelha bem baixa, olho fechado, as vibrícias completamente eretas. Então, é uma escala que você vai dar nota, você vai olhar o gato e vai avaliar cada requisito. Então, por exemplo, posição da orelha, você vai dar 0, 1 ou 2, dependendo da posição que essa orelha estiver. Se eu der 2, eu vou somando. Então, 2 mais a posição do globo ocular, né? Das pálpebras, então bem o olho bem aberto, se está fechado. Vamos supor que eu dei 1 para esse gato, né? Então, 2 mais 1, 3. Aí eu vou avaliar a tensão no focinho. Vamos supor que eu dei aqui 2. Então, já são 3 mais 1, 3, 2, 5. Depois, a posição dos bigodes, né? Aqui vamos supor que eu dei 2, 7 para esse gato. Vocês podem ver que aqui o bigode está super relaxado. Aqui no último o bigode está super tenso, está até elevado, né? Então eu já tenho 7 de dor. E a posição da cabeça, né? Aquele gato com a cabecinha bem abaixada em relação ao corpo, vamos supor que eu dei 2. Então, de 0 a 10, eu dei 9 para esse gato. O que essa escala me fala? Olha, se você der 4 maior ou igual a 4 para esse gato, você tem que rever o seu tratamento analgésico e imediatamente realizar uma analgesia resgate, tá? Então, essa escala está sendo hoje muito utilizada nas internações, nos hospitais, e ela está sendo validada também para que o tutor possa usá-la, né? Por exemplo, ter um animal em casa no pós-operatório, o tutor possa dizer, nossa, meu gato está com dor, né? Quem tem gato sabe que indiretamente acaba fazendo essa avaliação, né? Se vocês perceberem aí, quem os gateiros vão me entender. Bom, enfim, essa escala tem sido muito utilizada e para dor aguda, principalmente no ambiente intra-hospitalar. Para avaliar a dor crônica, a gente tem hoje algumas escalas, né? Mas não temos para o gato. Ó, essa Feline Musculoskeletal Pain Index é para osteoartrose, gato com osteoartrose. Essa de Liverpool é para cachorro. A de qualidade de vida é para cão. Então, a gente não tem hoje uma escala que avalie a qualidade de vida do gato. A gente tem a escala validada para a qualidade de vida do cão, que foi a minha tese de doutorado junto com a professora Fantoni. Quem quiser depois eu mando. Mas a gente pode e deve avaliar esse gato perguntando para o tutor, né? Ele está agressivo com pessoas e animais da casa? Ele está irritado quando tocado? Ele tem redução do apetite? Ele tem uma postura curvada? Ele não tem uma posição de alívio ou dificuldade para dormir? Ele tem redução de grooming, né, que é a autohigiene? Ele tem redução de mobilidade? Ele ronrona menos? Ele urina e defeca em locais inapropriados? Tudo isso aqui nos demonstra alterações comportamentais de gatos com dor, tá? Principalmente com dor oncológica. Então, toda avaliação e anamnese que vocês conseguirem fazer com esse tutor tem que ser voltada para as alterações comportamentais desse gato antes e depois do tumor, tá? Lembrando que ele pode ter alterações secundárias à dor articular, tá bom? Então, aí você pode pedir para o tutor dar uma nota de 0 a 10 para dor. 0 é sem dor, 10 é a pior dor possível, né? Então, scores maior ou igual a 4, a dor tem que ser revista, né? Peraí, gente. O protocolo de dor deve ser revisto e imediatamente a dor desse paciente deve ser tratada. Vamos olhar esse gatinho aqui, ó. Isso foi em 2010, né? Vamos usar tudo que a gente falou até agora, né? Esse gato tá com a cabeça baixa, ele tá com as orelhinhas lateralizadas, ele não está se higienizando, ele está focando só na dor. Ele tem aqui, ó, se vocês olharem no plexo braquial, uma metástase, né, de sarcoma em plexo braquial. Ele já tinha sido reoperado 4 vezes. Ele tem
uma impotência funcional do membro importante, um edema do membro importante. E a tutora falava que ele não comia 4 dias, que ele não interagia, que ele ficava escondido, que ele não estava andando, que ele não conseguia apoiar essa pata. E aí, né, ninguém precisa ser veterinário para olhar esse gato e falar: meu Deus, esse gato não está bem, né? Esse gato está com dor realmente. E a dor desse gato era extrema, de 0 a 10, eu dei 10 para ele de dor. Ele não deixava a gente nem encostar nessa região aqui. E uma semana depois, com o tratamento, ele apareceu para nós, para o retorno, e olha a diferença, é o mesmo gato, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem, essa foto é antiga, mas ela demonstra muito como o gato com dor oncológica chega para nós. Então, aqui já é um gato, né, interessado, né, no ambiente, o bigode relaxado. Aqui a ferida mais tratada já, a gente teve que entrar com anti-inflamatório, antibiótico, porque tinha uma infecção importante. Aqui vocês podem ver que a pata ele já está apoiando melhor, ele já está se auto-higienizando. A tutora disse que ele já está comendo, já está interagindo. Então, tudo isso é muito importante para vocês avaliarem esse paciente, né? O tutor de 0 a 10 já dava 5 para ele de dor, na minha avaliação eu dei 3. Então, assim, as coisas começaram a melhorar bastante para ele, tá? Então, é visível, né? A gente tem que aprender a olhar para o nosso paciente, gente. Às vezes, assim, né, a medicina, né, com as pessoas e a medicina veterinária está caminhando para o mesmo lugar. Muito exame, e pouca exame físico e pouco olhar para o paciente, né? Não pode, a gente precisa olhar para o paciente, examinar, conversar com o tutor, principalmente do paciente oncológico. E como é que eu trato, né? Primeira coisa, gente, diagnosticar direitinho esse tipo de dor. Qual a intensidade dessa dor, né? É leve, moderada, intensa? Lembrar que para o paciente oncológico, a via oral é de eleição. Se esse paciente estiver em casa, o tutor não vai ficar levando ele para tomar injeção, não vai ficar aplicando medicações injetáveis. Agora, óbvio, se ele estiver no ambiente hospitalar, né, a gente usa muito a via intravenosa, né? Mas no paciente que já está em casa, que tem dor oncológica, que tem uma dor crônica, é por via oral, tá? É no horário, então sempre fazer uma escalinha, uma planilha para esse tutor não esquecer. A menor dose eficaz sempre por período prolongado. Você não sabe quanto tempo esse paciente vai viver, você não sabe quanto tempo, né, ele tem ainda, e ele precisa de medicações seguras, que não causam nefropatia, que não sejam hepatotóxicas. Então, para o gato, gente, é muito difícil, né? O mercado traz poucas possibilidades de medicações transdérmicas, de medicações de absorção transdérmica, transmucosa. Então, medicar um gato cronicamente ainda é uma tarefa bem difícil, diferente de um cachorro, né? O cachorro é muito mais fácil. Então, temos que levar isso em consideração também. No paciente oncológico, né, a gente pode usar anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais. Os antagonistas de EP4 seria mais para os cães, para o gato a gente ainda não tem essa classe. Os opioides, né, por via oral a gente usa muito o tramadol, a dipirona, os gabapentinoides, os antagonistas de receptor NMDA, como a ketamina, os antidepressivos tricíclicos, a gente usa muito a amitriptilina. E no período perioperatório, a anestesia loco-regional é muito utilizada no paciente oncológico, né? Na realidade, a analgesia loco-regional, o anestesista realizar uma peridural, um bloqueio de plexo, né? Um bloqueio importante, é muito importante para as primeiras horas do pós-operatório da cirurgia oncológica. O controle da dor no paciente do pós-operatório de cirurgia oncológica deve ser muito bem feita. E a anestesia, a analgesia loco-regional deve ser empregada sempre, tá? Nós podemos usar, principalmente se esse gato tem artrose associada, a físio, a ozônio, a acupuntura, perder peso nesse caso, só se esse gato estiver muito obeso e isso estiver atrapalhando o controle da dor articular dele.
E nós temos, se a doença articular degenerativa estiver associada também, a gente pode usar a glucosamina, condroitina, o colágeno e o ômega 3. O ômega 3 vai nos ajudar do ponto de vista oncológico, a gente vai ver mais para frente, mas também diminui a inflamação. Bom, dos anti-inflamatórios que a gente tem para usar em gato, né? Os mais utilizados é o robenacoxib, que é um coxib, ou seja, ele vai bloquear só COX-2, e o meloxicam, né? Que é um velho conhecido nosso, que ainda é muito utilizado em gatos, principalmente a longo prazo, tá? Então, a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, esse gato pode receber anti-inflamatório? Ele está sendo submetido a uma químio nefrotóxica, por exemplo, ele está sendo submetido, recebendo fármacos nefrotóxicos. Então, tomem cuidado, em primeiro lugar, triar esse paciente, né? Ter segurança para administrar um anti-inflamatório. Então, monitorar a função renal, função hepática, hemograma. Se esse paciente tiver efeitos adversos como vômito, diarreia, anorexia, o tratamento com anti-inflamatório deve ser suspenso, né? Cuidado com gatos desidratados, hipovolêmicos, hipotensos e anoréticos. Não devemos administrar anti-inflamatório para esses pacientes, né? Ou os gatos com baixa ingestão de água, aquele gato que não bebe água por nada, né? Que normalmente é um gato desidratado. Então, lembrar que esses pacientes hipotensos, hipovolêmicos, desidratados, né? Íris 3 e 4 pela classificação, não devem receber fármacos, né, da classe dos anti-inflamatórios. Então, tomem muito cuidado para triar realmente esse paciente, porque o risco de nefrotoxicidade é altíssimo, tá? Uma coisa que a gente tem utilizado muito é a terapia intermitente. Então, por exemplo, aquele gato que tem artrose, ou aquele gato que tem câncer, ele toma anti-inflamatório 2 vezes por semana, então ele toma de segunda e quinta, né, para mediar realmente, para modular realmente a inflamação. Lembrar que se ele estiver tomando anti-inflamatório não esteroidal, nós não podemos associar os corticoides. E o corticoide, a prednisolona, é muito utilizada em protocolos oncológicos. Então, perguntar para esse tutor, ele está tomando prednisolona, né? Um gato com linfoma, por exemplo, ele vai tomar prednisolona até ele morrer. Então, não podemos associar os não esteroidais com os esteroidais. E uma coisa muito interessante, os gatos obesos, nós não devemos calcular o anti-inflamatório não esteroidal pelo peso real dele, e sim para estimar a massa magra. Então, é o peso que ele deveria ter, né? Vamos supor que eu tenho uma gatinha tricolor, que a maioria pesa 3,5 kg, 4, vai, ou pelo menos ela deveria pesar. E agora ela está pesando 8 quilos, né? Então, não vou calcular para 8 quilos, eu vou calcular para o peso de cálculo de massa magra. Isso é muito importante quando a gente fala de anti-inflamatório não esteroidal, ok? Dipirona, fica aí, né? A gente ainda tem a lenda de que dipirona não deve ser usada em gato, né, pessoal? Isso é uma lenda que tem que ser derrubada. A dipirona é um fármaco maravilhoso, é um analgésico de ação central que tem, ela é classificada como anti-inflamatório, mas na realidade ela tem um baixo poder, né, de reduzir edema e inflamação. Ela é mais um analgésico, ela tem um mecanismo periférico e um mecanismo central importante. Para vocês terem uma ideia, a dipirona, ela inibe COX-3 central e ela libera até mesmo endorfinas, encefalinas e serotonina. Então, a dipirona tem um mecanismo complexo de ação até hoje estudado. E o último trabalho publicado agora em 2021 pela equipe da professora Denise, né, o Marco Pereira, que publicou isso, foi a tese de mestrado dele, eles avaliaram a dose da dipirona, qual seria a melhor dose da dipirona em gatos, seria 25 miligramas por quilo CID ou 12,5 miligramas por quilo BID, comparado à dose de meloxicam, 0,1 miligrama por quilo, no final da cirurgia, depois de 7 dias, né, com dipirona e 4 dias com meloxicam. E avaliaram esse paciente, avaliaram a SDMA, função renal, função hepática, e muito interessante, né? A dipirona até inibiu a COX-1 e a COX-2, mas por um período muito curto,
mas mesmo assim ela não causou alteração na função renal e hepática, os níveis de SDMA foram normais e não causou efeitos gástricos e renais e não causou sangramento. Além disso, a dipirona e o meroxicam foram eficazes no controle da dor. E o grupo que tomou 12,5 miligramas por quilo BID foi o que recebeu o menor resgate analgésico. Olha que interessante, o grupo que recebeu 25 miligramas por quilo CID acabou recebendo mais resgates analgésicos. Então, hoje, a recomendação que nós temos da dipirona pode ser feita CID? Pode, para aquele gato que é super difícil de administrar, sim, mas o ideal é que a gente faça 12,5 miligramas por quilo BID. Pode ser via oral, intravenoso, né? Falando aqui em dor oncológica, né? Pensando nesse paciente no ambiente em casa, seria por via oral. E aí nós temos um problema muito grande, que é o sabor da dipirona, né? Quem aqui já tomou sabe o quanto que é amargo. O gato, ele não suporta o sabor amargo da dipirona. Então, por uma exceção, né? Eu não gosto de manipulação, mas é uma exceção. A dipirona deve ser manipulada para o gato em cápsulas, para que ele não sinta realmente o sabor. E o muito interessante que vocês devem guardar aqui é que o tramadol, que é um opioide muito utilizado no gato, quando a gente faz ele junto com a dipirona, tem um sinergismo analgésico muito interessante. Então, a gente vai ver mais para frente sobre o tramadol. Lembrar que todos os gatos que recebem opioide ficam midriáticos. Isso é um efeito esperado dos gatos que recebem opioides, né? Uma midríase importante. Então, temos que explicar para o tutor que ele pode não enxergar muito bem. Alguém aqui já dilatou pupila, né? A gente não enxerga muito bem. Então, o gato também pode, ao longo do tempo, diminuir a sua acuidade visual com o uso de opioide, né? Mas suspende e volta normal. Então, os opioides que a gente vai usar no paciente oncológico, nós podemos usar a morfina e a metadona em ambiente hospitalar, né? Lembrando que a gente não vai administrar morfina e metadona em casa, porque por via oral elas não são absorvidas, então, e ninguém vai dar morfina para o tutor levar para casa, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, a morfina é um opioide potente, agonista de receptor Mi, né? Só temos que tomar muito cuidado com pacientes com mastocitoma. Então, gatos com mastocitoma, não usar morfina nem meperidina, né? Porque ela causa liberação de histamina e a gente pode ter uma degranulação importante do mastocitoma. Cuidado que ela pode causar vômito e náusea. Então, se for fazer na veia, é lento, titulando a dose de acordo com as necessidades do paciente. Lembrar que a morfina não absorve por via oral e pode ser usada intramuscular, intravenosa, subcutânea e peridural, né? A morfina peridural é muito interessante, ela pode durar até mesmo 18 horas em alguns trabalhos. Então, a morfina é muito usada para os gatos oncológicos que não tenham mastocitoma no pós-operatório imediato e no ambiente hospitalar. Já a metadona, além de ser um agonista de receptor Mi, ele é um antagonista de receptor NMDA, aquele receptor que eu mostrei para vocês. A vantagem dela é que ela não causa liberação de histamina, então eu poderia usar no mastocitoma. Dificilmente vai causar vômito, mas ela causa painting, que é aquela taquipneia, né? Aquele gato que fica muito taquipneico pós-aplicação de metadona. Cuidado que a metadona no paciente cardiopata em dose alta, quando administrada em dose alta, pode causar depressão cardiovascular importante, tá? Lembrar que a metadona não absorve por comprimido ou gotas e que deve ser administrada pela via intramuscular ou intravenosa lenta. Tem um trabalho brasileiro também que conseguiu fazer aquela metadona que a gente aplica para o via intramuscular ou intravenosa pela transmucosa. Então, ele colocou na boca do gato e ele viu que ocorria uma absorção. Mas nós não podemos, pessoal, isso é muito importante, né? Ninguém pode liberar morfina e metadona injetável para o tutor levar para casa. É de responsabilidade total de ambiente hospitalar. Então, são fármacos que não podemos usar em casa.
O fentanil é um opioide potente, né? Ele tem 75 vezes mais potência que a morfina. Ele é super lipossolúvel, então ele tem um curto período de latência e ação. E a gente usa muito o fentanil na UTI, nos pacientes oncológicos, e durante a cirurgia. Os anestesistas usam muito o fentanil nas infusões, né? Durante a cirurgia para o paciente oncológico. A sedação é muito boa, não libera histamina e não causa vômito. Só que, por ele ser muito potente, ele pode causar bradicardia e depressão respiratória dose dependente. Então, realmente a gente precisa aí tomar muito cuidado, e normalmente é o intensivista ou o anestesista que usam, né, em bomba de infusão e tudo mais. O tramadol é uma excelente opção para o gato, né? A gente sabe que o tramadol, além de ser agonista de receptor Mi, ele inibe recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, tem uma elevada biodisponibilidade para o gato, então 93% de biodisponibilidade. E nós sabemos que o gato produz muito metabólito ativo do tramadol. Então, com uma dose baixa de tramadol para o gato, a gente consegue uma analgesia muito boa. E ele pode ser associado à dipirona, como eu falei para vocês, aos anti-inflamatórios, à gabapentina. Então, a dose BID de 2 miligramas por quilo é muito boa já para o gato, e tem vários trabalhos mostrando até mesmo a ação no paciente com osteoartrose, né? Não tem oncologia, mas nós utilizamos bastante há muitos anos. Bom, os gabapentinoides, né? Vocês conhecem a gabapentina e a pré-gabalina, são fármacos muito utilizados em gatos oncológicos. Elas diminuem a liberação de neurotransmissores excitatórios. Com isso, eu diminuo a excitabilidade, né? A neuroestabilidade desses pacientes. Então, o que a gente sabe sobre a gabapentina em gatos, né? Tem vários estudos de farmacocinética mostrando que em menos de 1 hora ela já atinge o pico plasmático no gato, então ela é bem absorvida. Ela causa, né? A gente sabe que ela causa aí. Tem uma lenda aí que as pessoas falam: a gabapentina demora 3 dias para agir. Não, a gabapentina em 1 hora já tem efeito no gato. Então, no gato com dor neuropática, com dor crônica refratária, aquele gato que para nós que já chega com doença articular e câncer, tem uma indicação muito interessante. Assim como esse trabalho mostrou na osteoartrose, né, que o gato melhora a dor e tem uma melhora da mobilidade também. Então, a gabapentina, uma recente publicação até reajusta a dose nos pacientes nefropatas, né? Isso é bem importante, porque às vezes você está com um paciente nefropata íris 4, com 5 miligramas por quilo BID de gabapentina, ele dorme o dia inteiro. Por quê? Ele não excreta o metabólito, né? Então, a gente pode começar para o gato oncológico com 3 miligramas por quilo BID ou TID, chegando a 8 miligramas por quilo. Lembrando que quanto mais próximo de 10 miligramas por quilo, a sedação aumenta muito e a ataxia aumenta muito. Então, lembrar de reduzir as doses em idosos e nefropatas. Já a pré-gabalina é um gabapentinoide mais moderno, é como se fosse a gabapentina purificada. Em gatos, a literatura é bem escassa, a gente tem a dose de 1 miligrama por quilo BID, mas a sedação da pré-gabalina é intensa, né? Teve uma vez que eu fiz pré-gabalina num gato, ele dormiu, assim, 2 dias praticamente. Então, tomem cuidado com a pré-gabalina ainda. A gente não tem muitas coisas publicadas diferentes da gabapentina para o gato, né? Então, tem indicação para dor oncológica, principalmente quando o sistema nervoso periférico central está comprometido. A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, né? Vocês sabem que ela foi muito usada para as alterações de bexiga em gatos. Hoje é questionável esse uso, mas o mais interessante da amitriptilina é que ela é indicada para dor neuropática com mutilação. Então, por exemplo, aquele gatinho que mutilava a cauda, ou vocês amputaram um gato que ele mutila o coto de amputação, a indicação é que ela seja associada até mesmo à gabapentina, né?
Pode causar sono, boca seca, ela precisa de 7 a 10 dias no mínimo para agir, e lembrar que a gente precisa, é contraindicado em animais com arritmias cardíacas, tá? Então, com dose alta de tramadol também esse paciente pode ter uma depressão, assim, com sedação e tudo mais, mas ele é muito usado para o paciente oncológico que tem mutilação secundária à dor neuropática. Dos antagonistas NMDA, a gente tem a ketamina, que também o uso é hospitalar, principalmente no pós-operatório e no transoperatório. Cuidado com gato nefropata, né? Ele acumula norcetamina, que pode causar convulsão, né? Neurotóxica. Então, em gato nefropata, usar com cautela, mas nós utilizamos muito para cirurgias de grande porte no transoperatório, no gato oncológico, e também na UTI no pós. O amantadine tem estudos, né, que por via oral, então ele é um antagonista de receptor NMDA por via oral, e a gente deve tomar cuidado só com gatos com arritmias cardíacas. Então, aquele gato que responde bem no hospital à ketamina pode ser uma indicação o amantadine por via oral para casa. Bom, dos suplementos, eu falei para vocês do ômega 3, né, que reduz a resposta inflamatória em pacientes com câncer e também reduz a caquexia. Então, a gente consegue modular a inflamação e modular a caquexia. Então, o que se tem? Tem estudos de ômega 3 em paciente com doença articular degenerativa, mostrando que a inflamação, o poder anti-inflamatório do ômega 3 pode melhorar a locomoção e melhoras de comportamento. Aquele gato que consegue subir dessa escada, a mobilidade do gato melhora. Então, no paciente oncológico, você pode usar o ômega 3 como anti-inflamatório e também para bloquear a interleucina capaz de evoluir para a caquexia, né, que causa anorexia. A acupuntura deve ser lembrada sempre no paciente oncológico e principalmente quando a doença articular degenerativa estiver presente. E eu vou mostrar para vocês um caso da Jade. A Jade é uma felina de SRD de 4 anos e 11 meses, do sexo feminino, e uma fêmeazinha, e ela foi operada. Vocês estão vendo essa aqui, a cicatriz da cirurgia. Ela tinha uma formação nessa região. Na citologia deu inconclusiva, os veterinários resolveram fazer a excisão, e 15 dias depois ela foi para mim, 21 dias depois, desculpa, ela foi para mim, com dor extrema nessa região aqui. Nossa maior suspeita era uma possível metástase, né, uma infiltração do tumor, ou uma complicação realmente cirúrgica. E aqui eu vou mostrar para vocês, espero que passe o filme, a tutora tentando mexer nela e a dor que essa gatinha sente. Ela aqui já tinha déficit proprioceptivo, né? Vocês veem que ela não consegue andar, ela já tem um déficit de propriocepção, dor ao movimento, então ela para de andar. A nossa maior suspeita aqui foi uma invasão de canal medular, né? Uma dor neuropática importante, principalmente em caldequina. E aqui outra filme, antes de eu mostrar para vocês a ressonância, desculpa. Olha a cara dela de dor, gente. Olha o que eu falei para vocês. Olha a tensão do bigode. Olha a orelhinha, né? Ela se reluta ao movimento. Vou passar de novo, ó. É uma dor que piora o movimento. Então, tem um componente ósseo, sim. Tem um componente aqui neuropático, porque a gente está vendo um déficit proprioceptivo importante. Bom, nós solicitamos a ressonância e vocês conseguem ver aqui uma massa, né? Bem no local onde foi operado. Então, depois que saiu o histológico, né? Era um linfoma cutâneo com invasão importante. Essa paciente tinha uma invasão em caldequina, por isso que ela tinha muita dor e ela tinha déficits proprioceptivos importantes.
E aí, nós fizemos uma radioterapia paliativa associada à químio, e ela teve uma sobrevida de 5 meses. Então, ela tomou tramal, dipirona BID, gabapentina BID, prednisolona como protocolo aí para o linfoma, e o amantadine, que é aquele antagonista de receptor NMDA, que tem indicação também para dor neuropática. Aqui ela já um pouco melhor, né, da dor e também do déficit proprioceptivo. Aqui, pelo menos, ela conseguia se locomover e a dor ao movimento tinha melhorado já, mas é uma gata jovem, né? Uma judiação, essa gatinha. Ela fez, acho que ela fez 8 sessões de radioterapia. Nesse caso, a radioterapia era paliativa mesmo, na tentativa de diminuir a infiltração neoplásica do tecido adjacente, né? Então, aqui ela já tem ainda um déficit proprioceptivo, né? Uma diminuição de força de membros pélvicos, mas aqui ela já estava melhor. E aqui foi o dia que a tutora chorou de alegria, quando ela pelo menos conseguiu subir no sofá, né? Coisa que ela não fazia há muito tempo. Então, o que eu quero mostrar para aqui ela subindo, né, no brinquedinho dela aqui na casinha dela. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse caso é que é possível, sim, hoje, com tudo que nós temos na medicina veterinária, né, proporcionar um caso grave como esse, com invasão medular e compressão medular, déficit proprioceptivo, controle da dor. Claro que as custas, né, de muita medicação e de muito tratamento oncológico. Então, eu gostaria de concluir essa palestra falando para vocês que a avaliação da dor oncológica deve ser feita no primeiro momento do paciente, na primeira consulta desse paciente. O tratamento deve começar o mais breve possível, até esse paciente ser operado, até esse paciente ser submetido a uma químio e a gente conseguir reduzir a carga analgésica, ele deve receber o tratamento o mais rápido possível. A qualidade de vida deve ser acompanhada, né? Nós não temos a escala para o gato, mas indiretamente a gente deve avaliar de acordo com a rotina desse paciente. A dor pós-operatória do paciente oncológico, o paciente oncológico deve ficar internado pelo menos 24, 48 horas para que tenha a sua dor oncológica realmente controlada, porque os opioides potentes, tanto a morfina, fentanil e metadona, são de uso hospitalar, né? Então, não é para mandar o paciente para casa e privá-lo dessa analgesia. Realizar um planejamento com o tutor, né? Mostrar para ele o que vai realmente acontecer e os próximos passos, e o manejo paliativo em qualquer fase da doença, né? Que é uma aula aí que vocês vão ter também. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Para quem não conhece o Walker, nós somos uma UTI aqui em São Paulo, nós recebemos animais encaminhados, né, por outros colegas, e quando tiverem aqui em São Paulo, por favor, nos visitem, a gente fica perto do aeroporto de Congonhas. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade de realmente participar desse evento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Doutora, sim. Pode parar de compartilhar a tela. Eu vou parar, peraí. Saiu? Saiu. Liga a câmera pra gente. A câmera estava desligada? Tava. Ah, não acredito. Por que você não me avisou? Ficou gesticulando? Nossa, eu fiz um teatro aqui. Vocês estão vendo? Agora sim. Ah, então tá bom. Então, parabéns, doutora. A sua palestra foi muito boa, a gente aproveitou demais. O pessoal mandou 2 perguntinhas aqui no grupo. Eu vou fazer elas para você. Tá bom. Perguntaram qual é a dose de tramadol que você utiliza, tanto nos gatos quanto nos cães. Para o gato, eu gosto de começar com 2 miligramas por quilo BID, chegando no máximo a 3. É muito raro a gente chegar para 4 no gato. No cão, eu gosto de usar de 2 a 3, raro também chegar em 4, mas pode chegar no cão, a cada 8 horas.
E se você faz o uso de butorfanol em gatos com angústias respiratórias antes de drenar efusão. Sim, faço. O butorfanol eu não coloquei aqui, porque a gente está falando de controle de dor, né? Mas, por exemplo, na aula de manejo paliativo e terapia intensiva, emergência, eu falo bastante do butorfanol, porque ele é um analgésico fraco, mas, porém, ele é um analgésico fraco, porém, ele é excelente sedativo para o gato. Então, aqueles gatos que chegam para a gente com angústia respiratória, restrição respiratória, ou por doença cardíaca, ou por doença respiratória, ou por o que vocês quiserem, né? Até mesmo os gatos bravos, né? A gente pode fazer o butorfanol, sim, normalmente 0,1, 0,2 miligramas por quilo intramuscular. Mas para controle de dor, não, tá? Ele é muito fraco mesmo. Ok. Uma última perguntinha. Perguntaram sobre o cão. O cão tem alguma particularidade em questão à escolha do fármaco para controle de dor, no caso dos pacientes oncológicos? O cão é muito parecido com o que eu falei para o gato, bem parecido, né? Tem mais algumas opções, principalmente em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais e ao Gapipran, que é um antagonista de receptor EP4, ou seja, ele é um anti-inflamatório que não causa inibição da ciclooxigenase. Então, você pode usar em nefropata, em hepatopata, é bem interessante que a gente está usando bastante. O cão tem algumas medicações que a gente tem a mais, né? Que o gato não tem. Tem mais estudos que o gato não tem. Mas com o que nós temos hoje, né? Associação de tramadol, de pirona, gabapentina, mitriptilina, tanto o meloxicam quanto o robenacoxib para o gato vai muito bem, né? Então, a gente consegue hoje, com o que a gente tem, ajudar aí bastante o gato oncológico. Mas o cão tem algumas peculiaridades em relação a alguns fármacos. Perfeito. Eu vou abrir agora para o pessoal, se alguém quiser abrir o áudio para fazer alguma perguntinha. Ou mandar no grupo. O pessoal tá aí ou dormiu? Nenhuma pergunta? Bom, acho que não, acho que você foi clara em todo momento, né? Foi bem completinho, eu gostei bastante. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu vou agradecer, então, doutora Karina, muito. A gente está muito feliz, ficou muito feliz pelo aceite. O pessoal tá parabenizando bastante pela palestra. Nenhuma pergunta, só agradecimentos. E agora eu vou passar para a professora Thalita para ela agradecer também. Muito obrigada, Karina, pela palestra. Tenho certeza que todos aproveitaram bastante, foi bem completa, agregou muito ao conhecimento dos alunos, porque às vezes durante a graduação não dá tempo de focar tanto, né, com tantos detalhes assim para o paciente oncológico. Então foi um tema necessário também, né? Muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço e sempre participarei. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, doutora. Obrigada. Pessoal, agora a Dani vai dar uns recadinhos para vocês, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Gente, a gente está conferindo a lista do Teams e tem pessoas que não tá com o nome completo aqui no Teams. Então, a gente não conseguiu identificar para poder dar a presença. Então, quem não tiver com o nome completo, por favor, chama eu ou a Luísa no WhatsApp para a gente poder estar conferindo. As pessoas que eu reparei que tá é a DMS Medvet, Gabriela, Gabriele e Sonali, mas se tiver alguém que não tá aqui na lista, pode entrar em contato com a gente e mandar o nome completo, tá? Obrigada. Obrigada, Dani. Pessoal, agora a gente teria um momento de patrocinador, mas parece que a patrocinadora não entrou ainda.
Então, acho que é bom a gente fazer o sorteio primeiro. Quer fazer o intervalo primeiro? Pode ser também, prof. A gente volta um pouquinho antes. É, porque daí são os brindes da Special Dog mesmo, né? Isso. Aí a representante iria passar um videozinho, mas ela parece que ela não entrou ainda. Mas aí vai entrar na próxima, porque quando faz o intervalo a gente já entra na outra. Tá. Qualquer coisa a gente faz, a gente fecha essa e aí passa- faz agora o intervalinho e começa pelo vídeo dela. O que Pode vocês ser, mas aí Pode você passa ser. o outro link para ela, Yas? Aham. Então tá, então. Então, vamos para o intervalo, pessoal, e vamos entrando. A gente vai mandar o link da outra palestra lá no grupo. Aí vocês vão entrando, aí antes da gente iniciar, a gente passa o momento do patrocinador e já faz sorteio. Tá bom? Uhum. Até mais então, pessoal. Até.